Oi, pessoal, boa noite. Voltando às lives, né? Depois de alguns meses. Oi, Helenice, seja bem-vinda. Tô pensando aqui, né? Acho que terminamos as lives em novembro, se eu não me engano. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses aí sem live. Oi, Maria, tudo bom, querida? Pessoal, vamos passar aqui os aviãozinhos para chamar as pessoas. Já vou avisar vocês que a minha internet tá um pouquinho devagar aqui hoje. Então, se a gente cair, a gente vai retornando devagar, tá? Que às vezes faz parte. Ela tá dando uma oscilada porque choveu bastante aqui e geralmente quando isso acontece, a gente, às vezes a live cai. Boa noite, minha querida. Eu já vou chamar aqui a Maria, que já está aqui presente. Já vou. Aí, muito bom. Oi, Rô. Oi, Maria. Oi, querida. Boa Boa noite. noite. Que delícia te ter aqui. Muito bom, muito bom. Tanto tempo que eu não faço live e muito bom receber o seu convite. Uma honra para mim. Não, e mais, eu também, né? Eu acho que a última série de lives que eu fiz foi em novembro, então tem um tempinho aí sem live. E agradecer muito a sua presença, de você ter aceito também o meu convite. Agradecer aqui as meninas queridas que já entraram, porque eu já sinto que vai ser uma noite memorável, Com com certeza. um tema muito significativo nesse momento que a gente está vivendo agora. Boa noite, Ângela. Convidar sempre as pessoas que estão na live para participarem mesmo no chat, viu, Maria? Isso é uma característica das lives que eu faço, das pessoas sempre colocarem muito feedbacks e ajudar a gente na nossa condução também aqui da temática. E acho que a gente já começa, né? Eu queria abrir para você se apresentar. E aí a gente vai dando os encaminhamentos aí da nossa temática. Muita gratidão, gratidão pelo espaço. É uma honra, mais uma vez, né? Dizendo aqui, estar fazendo essa live com você, uma mulher tão querida, um presente aí do universo da deusa, um presente maravilhoso dessa nossa egrégora do feminino, né? Sempre gosto de me apresentar de uma forma um pouco diferente, e venho trabalhando muito isso, não só no meu dia a dia, não em termos só de apresentação profissional, mas venho trabalhando isso também, né, com as minhas pacientes, com as mulheres que passam por aqui, que muitas vezes a gente acaba se escondendo, né, nesses rótulos de quem nós somos, né? Então, aqui no caso, eu sou uma terapeuta, então poderia chegar aqui e me apresentar, sou terapeuta, trabalho com diversas técnicas, isso, e isso é uma forma da gente se anulando, né, de quem realmente nós somos, da nossa essência. E um dos motivos pelo qual, né, nós estamos aqui abrindo esse diálogo do feminino é justamente por conta disso, de um processo que eu vim passando aí de me despir de muitas nuances onde eu fui me colocando, né, de acordo com o meu nível de consciência. Então, meu nome é Maria, eu sou Maria, né, sou uma eterna buscadora, uma alma buscadora, uma viajante do tempo. Venho aí há quase 6 anos nesse processo, nesse mergulho de autoconhecimento, aprofundando e mergulhando verdadeiramente aí dentro do feminino, né? E estou hoje como terapeuta feminina, terapeuta da ginecologia natural, faço também leitura de cartas e estou a serviço, né, do meu autoconhecimento, estou a serviço do meu despertar e da minha expansão da consciência. Né? E quero cada vez mais ocupar realmente quem eu sou e nos momentos que eu estiver algo, eu poder ser eu mesma. Então, me apresento dessa forma. E isso já pode ser um grande chamado para o nosso bate-papo de hoje, né? Que quando a gente fala de polaridade feminina,
Isso é mais uma coisa, isso é mais um assunto aí, uma temática que vem bastante polêmica, né, de acordo aí com outras questões, mas que eu venho percebendo também que mais uma vez é um lugar onde nós mulheres, né, me incluo também, vez ou outra acaba novamente se escondendo, né, achando que está se instalando nesse feminino, polarizando a sua energia feminina e na verdade mais uma vez está colocando aí outra máscara, outro véu, e não sendo verdadeiramente quem é, que é as polaridades, né? As duas polaridades que nos habitam. Então, gratidão aí pela apresentação. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço aí a todos os seguidores, a quem acompanha a Roberta, né, aos pacientes dela, a quem está sempre no campo, no espaço dela. Recebo também com muito amor e carinho as minhas seguidoras, amigas queridas. Vi que a Kelly entrou aqui na live. A Kelly é uma das pessoas assim, fundamentais no meu processo de autoconhecimento com o feminino, uma das pessoas que me despertou para realmente estar nesse lugar, e que a Cíntia também entrou aqui, então um prazer recebê-las e vocês estarem aqui me acompanhando. Muito bem. Eu gostaria de começar, Maria, contando para as meninas que estão aqui qual foi o nosso primeiro contato e a nossa primeira conexão. Porque nas minhas buscas também como autoconhecimento, eu sentia muito, assim, eu acho que eu nem sentia a polaridade feminina, né? Eu estava tão enraizada na potência da polaridade masculina e muito imatura nessa polaridade, que quando eu comecei a mexer com o meu autoconhecimento, um dos movimentos que eu fiz foi participar de um retiro, que era um retiro só de mulheres. E aí eu chego no retiro, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz no retiro foi entrar num ofurô e fiquei lá bem relaxada. E o retiro ainda, eu fui uma das primeiras pessoas a chegar, então o retiro ainda estava sendo preparado para receber as pessoas do retiro, que eram só mulheres. E a Maria era uma das focalizadoras do retiro. E a primeira atividade do retiro foi um banho nos pés das pessoas que se propuseram aí nesse retiro com ervas. E quem estava oferecendo isso foi a Maria. E aquilo me tocou profundamente, porque ali eu já me conectei com algo do feminino que ou estava perdido ou inexistente dentro de mim, que era o receber. Estar receptiva a receber, né? E talvez seja interessante você falar dessa característica, né? Receptiva do feminino, porque isso me abriu assim um campo muito grande de trabalho comigo mesma e de receber muitas coisas na minha vida. Foi um encontro, né, muito mágico. Você foi falando e eu fui vendo essa cena de novo aqui na minha mente, porque foi muito especial, muito importante também para mim aquele retiro, né? Estar mais uma vez facilitando a tenda vermelha e ter esse prazer, né, e essa honra de receber as mulheres como lava-pés ou escalda-pés, que é um rito, né, muito ancestral, um rito muito antigo, mas realmente acredito muito nessa força desse receber, né, desse acolher, desse aconchegar. Então, um dos princípios, né, do feminino, dessa natureza feminina, e a gente pode perceber aí que dentro desse seu receber, eu estava fazendo com ervas, né, e eu realmente usei as ervas in natura, então lembro de passar, né, o boldo nos seus pés, lembro de usar as ervas realmente bem frescas mesmo, passando. E isso é uma das magias do feminino, desse saber receber, principalmente de outra mulher, né? Principalmente de um outro feminino. Isso é muito sutil no nosso dia a dia, né? Então, trago um exemplo aqui de uma situação muitas vezes que acontece comigo. Às vezes alguma amiga me oferece, eu tô passando em tal lugar e você quer uma carona, ou às vezes ela percebe que eu tô corrida no dia a dia e eu não vou conseguir fazer tal coisa, e ela se dispõe do
tempo dela, ela oferece o tempo dela para fazer algo por mim. E aí, nesse momento, é muito sutil, quando você está muito, realmente, como você falou, enraizada na potência do masculino, que é o racional, o operacional, que quer fazer tudo, porque a gente acaba, muitas vezes, polarizando no dia a dia nisso, porque a gente está no operacional. Eu que já percebi várias vezes que eu me fecho, tipo, não precisa. E esse não precisa, eu estou dando um jeito de saber que horas eu vou passar no lugar, que eu preciso de determinada coisa que ela poderia me oferecer, que ela poderia dar o tempo dela para mim, né? Então, uma das sutilezas do feminino, que a natureza nos ensina muito isso, né? A natureza ela é feminina, porque a natureza ela é receptiva. Então, a gente pode fazer um olhar aí para a força dos 4 elementos, por exemplo, como os 4 elementos eles se conversam. Os 4 elementos eles são receptivos um com o outro. A terra é muito receptiva, né? Então ela recebe o sol, a chuva, o fogo, o gelo, a neve, e ela continua ali transbordando aquela nutrição, né? E o feminino traz muito isso no nosso dia a dia, o quanto nós conseguimos receber de uma outra pessoa no nosso dia a dia, nas pequenas sutilezas. Né? Isso me fez lembrar também do outro caso que aconteceu na semana passada. Eu estava fazendo um atendimento e adoro, né, fazer atendimento com as cartas, principalmente quando são pessoas que às vezes já vem sintonizadas, né, egrégora, porque já está no nível mais avançado do seu processo. Então o atendimento flui, parece que nós estamos em outra dimensão, que de fato estamos. E eu lembro que acabou a água da minha paciente e eu falei assim, vou pegar mais água para você. E ela automaticamente pegou e falou assim, não, pode deixar que eu de pé. E eu falei assim, não, eu pego para você. E ela falou, não, eu pego. Ela insistiu e eu falei assim, fique tranquila, né? Esse é o seu momento, relaxe, eu pego água para você, vai colher essa sua energia. Tô vendo que o pessoal está falando que o áudio está. A Maria deu uma caidinha aí. Eu até mudei de lugar aqui em casa, meninas, porque o meu sinal de internet, ele tá um pouquinho fraco. E como o meu sinal é da Claro, quando chove muito, o sinal ele fica um pouco complicado. Oi, Carolina, seja bem-vinda. E eu acho também que aonde a Maria tá, de repente caiu o sinal, né? Então vamos aguardar um pouquinho. E aí eu vou complementando enquanto a Maria volta, que eu acho que ela trouxe uma questão muito importante, né? Primeiro, o nosso desafio em receber. E por que o desafio do feminino em receber? Porque tem questões aí ancestrais e históricas, né? Que está relacionado também à nossa confiança e à nossa autoconfiança. Vou chamar a Maria de novo. Tá? Em função de muitos reveses às quais a gente passou na história. Reveses que estão relacionados, inclusive, com a queima de mulheres, com muito sacrifício, né? Com muita dor. Te chamei, Maria, vê se o convite chegou aí para você. E isso trouxe, né, na nossa ancestralidade, um medo muito grande e muito paralisante no sentido de receber. A gente fica muito ressabiada com o que pode... Por que será que as pessoas estão querendo nos oferecer alguma coisa? Né? Já mandei para Maria. Pode ser que o sinal dela não esteja ainda... Mas daqui a pouquinho... Ai, ótimo. Tava dando uma pipocadinha e não sei como é que tá a sua internet aí. Tá, só para eu entender. Tava oscilando a minha voz, era o meu áudio que tava ruim? O seu áudio estava oscilando e a imagem também. Agora o seu áudio já voltou bem melhor. Ótimo. Então é a internet que também está oscilando, tanto o meu Wi-Fi quanto o meu 4G também, porque... por conta da chuva, tem dado uma oscilada. Até mesmo eu estava usando antes da nossa live, já estava dando um probleminha, mas vamos seguindo aqui. Eu estava complementando, Maria, falando para as meninas do nosso desafio em receber, que é um desafio que eu considero, veja se você concorda,
que está muito ligado à história ancestral. Porque a gente não pode esquecer que as nossas ancestrais, muitas das nossas ancestrais foram queimadas. Então, nós temos uma desconfiança muito grande de quando tem algumas pessoas querendo trazer coisas para a gente. Eu sinto às vezes eu mando mensagens no direct para as pessoas que às vezes curtem os meus posts e eu mando uma mensagem: oi, tudo bem? Que legal que você curtiu e não sei o quê. E muitas pessoas às vezes ficam ressabiadas, tipo, o que será que ela quer? Ah, ela está querendo vender sessão de terapia. Não, às vezes você só quer trazer uma palavra para a pessoa, por quê? Porque se aquela pessoa curtiu o seu trabalho, curtiu ali, né, o que você está trazendo, de alguma maneira ela está no seu campo. Então, eu sinto que a nossa dificuldade de receber, a gente precisa trabalhar muito isso e reconhecer essa história de muito sofrimento, de muita dor, né? Aonde a gente fica com muito medo do que pode chegar e com medo de nós mesmas mulheres. Né? Por quê? Porque se o nosso mundo ele está pautado nesse patriarcado que nos roubou muito, nos roubou completamente essa magia, e eu acho que você vai falar desse resgate desse feminino e dessas qualidades desse feminino muito importantes nesse momento do planeta Terra. Uma das maneiras é colocar umas contra as outras. Então, a competição, que é uma característica do masculino, né? Humilharmos umas às outras, julgarmos umas às outras. Então, sempre que a gente vai receber, principalmente de uma outra mulher, a gente fica um pouco em alerta. O que será que está por trás disso? Sim, mas é apenas uma interlocução. Perfeita a sua colocação e perfeito mais ainda que você trouxe só uma observação, caso vocês não estejam me ouvindo muito bem, tá? A imagem não estiver ok, vão me dando um feedback aí, por favor, só para a gente ir seguindo por aqui, que vocês não percam a minha fala também. É muito importante que você trouxe em relação à ancestralidade, né? Aí tá realmente assim o fio de toda a meada, vamos colocar assim, né? Por quê? Eu tenho percebido muito, né? Isso na verdade é algo já muito pontual desde o meu início do meu processo. Mas os últimos atendimentos têm sido muito decorrentes, o padrão ancestral é muito forte, né? Na dor, no sofrimento, na desconfiança, justamente aí. Então, muitas mulheres estão trazendo essa questão sistêmica, essa questão ancestral, de tudo aquilo que não pode ser vivido, de tudo aquilo que não pode ser falado, né? Essa desconfiança com esse outro feminino. E aí entra uma questão ainda mais profunda, porque esse feminino ancestral, ele está ferido no lado matriarcal, que é o seu lado mãe, que é o seu lado feminino, né? Então, por exemplo, aqui nas terapias e o meu processo principalmente, né, os desafios com o nosso feminino nada mais é do que um desafio com a nossa mãe, com a relação com a nossa mãe. Então, por exemplo, às vezes num atendimento terapêutico, quando uma pessoa procura, né, uma sessão terapêutica, vamos usar o exemplo da terapia, e quando a gente faz uma pergunta, um questionamento, né, uma abordagem com a pessoa do tipo, como é a relação com a sua mãe? A relação com a minha mãe é ótima, é maravilhosa, né? Mas eu não falo da relação aqui, externa, né? De um almoço de domingo, de passar na casa dela no meio da semana tomar um café, dela passar na escola pegar as crianças. Eu falo da relação interna, né? Qual a relação interna com a sua mãe? Aí entra o X da questão, porque esse feminino está muito ferido e isso vem da nossa ancestralidade, né? Então a ancestralidade ela já traz, a gente já carrega essa herança no nosso DNA dessas feridas, dessas questões. Então, quando a gente está aqui nesse momento hoje, falando e se trabalhando no feminino, não tem como a gente trabalhar o feminino se a gente não olhar para essa raiz. E olhar com amor, só que não é tão simples olhar com amor. No primeiro momento, você não quer olhar com amor.
Porque você também está desconectada do seu auto-amor. Você nem sabe o que é o amor. A gente tem algo vendido sobre o amor, que o amor é uma barganha, que o amor só existe no relacionamento afetivo, que o amor é algo muito sobrenatural, que nunca vai acontecer na minha vida. E, enfim, então, olha quantas descobertas a gente vai fazendo, quantos resgates de fato, quantas reconexões nós vamos fazendo quando a gente fala de um feminino, né? Quando a gente fala de feminino, de resgatar esse feminino, de resgatar essa força criadora e criativa feminina, a gente está falando de resgatar primeiramente a conexão com as nossas antepassadas e com a nossa ancestralidade também. E quando eu falo ancestralidade, eu falo da nossa ancestralidade de alma. Quem somos enquanto alma, enquanto essência, né? Então é muito profundo isso, e achei maravilhoso o que você trouxe. E em relação à magia do feminino, esse ano particularmente é um ano muito auspicioso para as mulheres. É o ano 7, tem uma força muito poderosa esse número para todas as vertentes, né? De todas as crenças, de todas as teorias, filosofias, e é um ano regido pela Lua. Então, é um ano que vai mexer demais com as nossas emoções, vai mexer demais com esse feminino. Qual o intuito? No intuito de trazer essa força feminina para fora. Né? A minha força feminina, a minha essência feminina, que é o que eu falo muito no meu trabalho, a sua essência feminina, quem é você enquanto mulher? A essência feminina da Roberta, a essência feminina de cada mulher. Mas para fazer esse resgate, vai ter que mergulhar, vai ter que abraçar, vai ter que querer ser curiosa a ponto de entender um pouco mais sobre as suas antepassadas, ter que querer ser um pouco curiosa para entender como funciona a dinâmica e o funcionamento da natureza biológica, que é o feminino. É incrível, eu acho que esse ano já chegou chegando, né, Maria? Olha, nós que o diga. Esse ano ele chegou realmente chegando. Eu sinto que as águas, elas são turbulentas, mas essa atribulação, ela tem um sentido muito profundo. Então, quando você trouxe essa coisa da relação com a mãe, porque é muito interessante, né? Eu sou mãe, então eu sinto trabalho com a minha mãe, mas eu sinto muito trabalho com a minha filha. E a gente se conheceu num momento onde eu estava, quer dizer, eu estava começando nesse mergulho da maternidade mais profunda, e eu vejo quantas questões tem para trabalhar na maternidade. Né? Quantas questões assim do feminino passam por essa maternidade e para liberar realmente as nossas filhas, porque elas possam realmente fazer o trabalho evolutivo que está já na mão delas. E nós mais anciãs, né, possamos fazer o nosso trabalho também. Porque tem algo do feminino, e aí está mais relacionado mesmo com a coisa da mulher, muito ainda presente, gente, na questão estética, na questão do que seja a mulher na sociedade, do que seja ser mãe, né? De como que a gente da erotização, de uma maneira pejorativa do que seja essa potência feminina. E tudo isso porque isso desempodera. Isso desempodera o feminino. Então, isso não é um julgamento, mas prestem atenção, principalmente nas redes sociais. Tá? Porque o que está sendo dito aqui o empoderamento, ele não é o embelezamento. O empoderamento, ele vai trazer o embelezamento, mas é muito mais profundo. É um embelezamento que eu sinto, Maria, que vem disso aqui, eu estou anotando o que você está falando, desse encontro com essa essência. E isso requer um trabalho profundo dentro de cada uma de nós. Perfeito, perfeito. O empoderamento, né? É muito bem provocativo essa palavra para mim,
Eu já falei, qualquer hora eu vou fazer uma live só do empoderamento mesmo, para, né, a gente colocar as mulheres para trazer essa consciência mesmo. Mas aproveitando esse adendo que você traz aqui, eu costumo me observar muito com isso e principalmente levar isso para outras mulheres, né? Porque esse empoderamento que vem desse embelezamento, né, dessa pressão estética assim surreal, de uma forma muito profunda e principalmente em relação aos procedimentos estéticos, que parece que todo mundo colocou uma forma, né, e todo mundo está sendo da mesma forma. Então, tá algo assim extremamente surreal dentro daquilo que eu vejo. Falam de um lugar de pessoas que eu conheço a história, pessoas, mulheres que eu conheço a história, então o que faz elas a fazerem determinada coisa, não pelo fato da liberdade de ir lá e fazer, mas pelo fato de suprir algo muito profundo dentro de si. E aí eu sempre coloco aqui, né, uma provocação comigo mesma, todos os dias, eu e meu espelho e nos meus atendimentos, né? O empoderamento, ele vai muito mais além do que a gente está aqui nesse momento, por exemplo, né, fazendo uma live discutindo sobre um tema polêmico, mesmo que ambas estejam a serviço disso, ou qualquer outro tipo de coisa que seja no externo. O empoderamento é você e você, no seu quarto. O empoderamento é você quando você está passando por um processo emocional e você tem que lidar consigo, com as suas sombras, você tem que se acolher, você tem que se maternar, você tem que se cuidar. Essa é a hora que eu quero ver como que o empoderamento rege, como que ele acontece, como ele impera. Empoderamento é quando você está diante de uma situação desafiadora consigo, e como que você consegue lidar. Melhor ainda, para ficar mais lúdico do que já está. O empoderamento é quando você sabe dizer não, ao invés de dizer sim. Que a maior dificuldade que muitas mulheres ainda têm, o saber dizer não. Agora não posso, agora não quero, primeiro eu, né? Então, o empoderamento emocional, o empoderamento espiritual, quando eu falo espiritual, é do seu espírito, do cuidado consigo, do seu campo, do seu templo. Esse empoderamento que nós mulheres precisamos fazer. Precisamos resgatar, precisamos habitar. Né? O empoderamento, eu acho que o empoderamento social, que é como eu falei, nós estarmos aqui numa live, que a gente já tem um grande avanço, né, das nossas antepassadas, que hoje a gente tem muito mais voz que elas, muito mais recursos para fazer isso. O empoderamento de qualquer outra forma externa, ele acaba sendo algo muito do cotidiano, além de ser algo que, se a gente ficar olhando que é um empoderamento, na verdade é uma guerra. Né? Você está brigando, está lutando todo dia contra algo. Então, eu tenho passado a observar e a me trabalhar nesse lugar de empoderamento comigo e tenho trazido muito isso no meu trabalho e o quanto isso tem surtido efeito, porque isso vai trazendo a magia do feminino, porque eu falei, né, o empoderamento emocional. Então, quanto você consegue se acolher e se maternar? Acolhimento, maternagem, nutrição e cuidado vem do feminino. Aí você se torna uma mulher empoderada, uma mulher feminina empoderada, né? E é um processo, e a gente vai percebendo que o empoderamento, ele é gradual. Ele vem com o tempo, ele vem com um fortalecimento, ele vem com esse resgate, né? Não é colocar uma plaquinha ou vestir a camisa, eu sou empoderada, né? E, infelizmente, isso que você falou da erotização é algo muito recorrente. E é algo que eu tenho percebido, assim, faz muito tempo, não é de agora, percebo assim há muitos anos, até antes de estar nesse caminho, porque eu venho, né, de vivências onde eu participei de concursos de beleza, de Miss, ou seja, esse lugar de poder, de disputa, quem é a melhor, quem é a mais bonita, quem tem o corpo mais sarado. E automaticamente, como o corpo, que é o nosso templo, que é o nosso portal, ele vai na frente. Eu sou a melhor, eu tenho um corpo mais bonito, né? Eu até aproveitando aqui essa brecha, eu estava contando, não lembro agora para quem, mas olha como são as coincidências, né? A sincronia da energia. Não lembro com quem eu estava comentando, acho que era com uma mulher justamente em relação ao corpo. E eu lembro quando eu tinha 16 anos e eu tinha, assim, uma super baixa autoestima em relação ao meu corpo, porque eu sempre fui alta e magra.
e sempre tive assim um próprio bullying, uma própria rejeição comigo mesma em relação ao meu corpo. E eu lembro que com 16 anos eu comecei a fazer academia, porque eu queria ficar extremamente bombada e sarada. Comecei a pensar em possibilidades de tomar anabolizante escondido, afinal era menor de idade. Enfim, estava extremamente voltada para, em uma semana, querer ficar bombada, entrar nesse padrão, né? Até porque é o ápice, né, dessa identidade, dos hormônios, enfim. E eu queria chamar a atenção. Resumindo a história, eu fiz uma semana de treino, eu burlava o treino, então, é uma repetição 3 de 10 com peso 5, eu fazia com 30, e nunca tinha ido pisar numa academia. Na primeira semana eu machuquei no joelho, a minha patela saiu do lugar, né? A patela, que é a bola do joelho, saiu do lugar. Não foi na academia, foi numa situação muito do cotidiano, estava numa festa, e eu fui virar e eu desmoronei no chão, e isso foi decorrência do meu excesso de peso que eu tinha feito na academia, e tive que ficar de 6 meses a 1 ano sem treinar. Hoje eu faço essa reflexão. Na época eu não entendi, fiquei extremamente revoltada, é claro, porque eu estava querendo malhar e tudo mais. Mas hoje eu fui entendendo como desde cedo eu fui enraizando dentro de mim o quanto eu precisava loucamente pertencer a um padrão. E machuquei o meu joelho. Então olha só como é a nossa essência, ainda que inconsciente, sinalizando, né? Você não vai se encaixar em nada, porque você não é o seu corpo, você é muito mais que isso, né? E machuquei meu joelho. E tantas outras histórias que eu tenho decorrentes dessa questão de querer me encaixar em padrão e acontecer algo assim que me debilitasse e me impedisse de fazer algo. Então, né, traduzindo essa questão do corpo, o quanto isso está muito nocivo, né? O quanto isso está cada vez mais tóxico, isso está cada vez mais doentio e está sendo muito preocupante, porque existe uma outra questão, pelo menos aqui no meu trabalho, né? Como eu falo muito do feminino, da sensualidade, tenda vermelha, a menstruação, as mulheres, ao mesmo tempo que querem erotizar de uma certa forma, se pertencerem a um padrão estético, elas têm um tabu gigantesco de falar sobre sexualidade, sobre prazer, sobre orgasmo, sobre essa energia. Então, olha como está tudo distorcido, tudo despolarizado, de fato. Né? Sim, tem duas coisas que me vieram aqui, que eu acho que pode ser uma grande contribuição para as meninas que estão aqui. Pessoal, vão colocando coisas aí no chat, vocês estão muito caladinhas. A primeira coisa que me chamou muita atenção que você falou do empoderamento, que é você com você mesmo. E hoje eu tive uma dor de cabeça do cão. Chegou uma hora que eu tive que sair de casa e dar uma caminhada, porque realmente eu estava com uma dor de cabeça estourando. Claro, a gente tem uma sensibilidade muito grande, né? E aí não deu outra. Eu cheguei em casa, minha mãe me ligou, meu pai aconteceu um pequeno acidente em casa. Eu falei, puxa, eu já estava sentindo que tinha acontecido alguma coisa, mas agora tá tudo bem. Mas o que eu quero dizer, né? Eu fiz um processo antes de entrar na live comigo mesma, porque eu estava com uma dor de cabeça muito grande. Mas eu sinto, Maria, que é muito importante nesse processo de empoderamento, de você com você mesma, e isso é uma experiência de você se unir a outras mulheres. Porque esse é um resgate da nossa ancestralidade e se reunir de uma maneira aonde a gente não seja poliana, achando que a gente vai se reunir, vamos ser todas as amigas, vamos falar de todos os assuntos e ninguém vai fofocar e falar da vida da outra, porque isso está dentro de nós, muito enraizado. Mas queria que você falasse um pouco dessas trocas e desses encontros, porque eu acho que isso ajuda muito nesses processos que depois a gente vai fazer com a gente mesmo. Perfeito. Antes de eu falar um pouquinho a respeito, né, convido as mulheres que estão aqui nos assistindo, caso se sintam à vontade, né,
Eu gostaria que vocês pudessem aí colocar nos comentários como que vocês se sentem com outras mulheres, né? Pode ser a mãe, a tia, a avó, a amiga, a sogra, a prima, enfim, né? Mulheres do seu convívio social, como que vocês realmente se sentem com outras mulheres? Vão colocando aí nos comentários para mim, enquanto eu vou trazendo um pouco mais essa temática dessas trocas. Toda vez que eu vou falar a respeito dessa troca, né, com outras mulheres, eu me emociono muito, porque eu tenho duas vertentes, né, duas histórias em relação a essa troca. Eu nunca tive uma troca muito afetuosa com a minha mãe, né, desde a barriga e desde outras encarnações aí passadas. Mas nós nunca tivemos esse contato mais assim, afeto, mais carinho, né? Só que eu sempre fui uma criança, uma adolescente e hoje uma mulher muito carinhosa e afetuosa. Sempre gostei de demonstrar muito carinho, abraçando, mostrando que eu estava ali presente de alguma forma. Então, o toque, eu sou muito sensorial, né? Olho no olho, esse toque, uma conversa sincera. Eu sempre fui assim. E no auge da minha adolescência, né, nesse período aí que eu comentei a respeito de concurso e tudo mais, eu tive muitos conflitos com outras mulheres justamente por conta dessa rivalidade. Mas a rivalidade, ela era um pouco inversa, não era só da minha parte, era muito mais de outra parte, né? Então eu lembro que eu tinha vários grupos, amigos, né, de colegas, de frequentar lugares. E como conhecia muita gente, eu era muito saudosa com todo mundo, chegava, abraçava, conversava, brincava, e eu percebia o quanto muitas mulheres me bloqueavam. Muitas mulheres tinham um certo receio, que vem muito desse lugar que você falou, dessa desconfiança, né? E eu lembro que quando eu comecei a minha jornada lá atrás, e uma amiga, né, muito querida, me convidou e falou assim: você quer participar de um encontro, né, de um círculo de sagrado feminino? Eu acho que está muito no seu momento, é muito a sua cara, você vai amar, vai ser na força das águas, na linha das águas, né? Eu acho que tem tudo a ver com você, era na força de Iemanjá, e eu não tinha muito conhecimento de Iemanjá também, assim, tive um contato com ela, aquela coisa da praia, mas nada muito aquele mergulho no mar, né, que hoje ela faz eu fazer. Eu falei, eu quero, e fui super animada, e chegou no dia, ela acabou não indo, essa minha amiga, e eu fui sozinha. E quanto a isso, para mim, não tive problema, porque eu sempre saí sozinha, encontrava o pessoal, então para mim estava tudo certo. E esse dia foi a grande virada na minha vida em relação a essa troca com o feminino, porque quando eu entrei nesse lugar, a energia de amor, de sororidade, de respeito, de união, de força, de ancestralidade como ela é, né, na sua potência, na sua sabedoria, estava exalando tanto que eu entrei, cumprimentei a facilitadora e ela estava com a mãe dela, que aquilo também já foi um super gatilho para mim, né? Tipo, a mãe, eu tenho problema com a minha mãe, eu acho que eu vou embora. Eu desmoronei, chorei horrores, assim, mas era uma emoção, porque eu me sentia acolhida, eu me sentia num berço, literalmente num berço materno. E a vivência aconteceu, foi uma vivência extremamente maravilhosa. E a troca com outras mulheres é muito sagrada, é muito divina, porque acho que no primeiro momento ali eu me coloquei num lugar, sem saber muito, né, de tudo, de receber aquela energia, mas também poder colocar a minha energia ali a serviço. Então eu não conhecia nenhuma daquelas outras mulheres, mas eu fui me identificando com a história de cada uma. E elas também, cada uma se identificou com a minha história. E essa é a maior magia ancestral feminina, que as nossas antepassadas, né, as tendas vermelhas, os círculos, os rituais, né, que muito se vê nas histórias de bruxaria e tudo mais, não era nada disso. Na verdade, era essa troca uma com as outras, porque mulheres juntas têm muita força. Né? E quando fala muita força, muita potência, não é um lugar de clichê, é um lugar verdadeiro, é um lugar real. Então, muitas vezes você entra nesse espaço, que foi o meu caso, por exemplo, eu não conhecia nenhuma mulher,
eu estava com questões ali dentro de mim que eu não queria falar, porque eu já estava vindo de um processo onde tudo que eu falava se voltava contra mim. Então, a minha dor era a minha arma, as pessoas usavam de arma. Então, eu não queria falar, mas eu queria ali receber, eu queria sentir, ver qual é que era daquela energia. E foi uma troca, assim, extremamente poderosa, extremamente maravilhosa e acolhedora. E uma outra coisa que me chamou muita atenção também, na hora da dança, né? Quanto a dança ela é feminina, de fato, né? O movimento, você não se prender aos movimentos, à coreografia, aos passinhos, né? E tudo mais. Só deixar fluir o corpo. E nesse momento foi muito mágico, porque parecia assim que foi o final, né, da vivência, a gente encerrou com a dança, e que todas estavam ali se despindo e ao mesmo tempo se unindo naquele círculo. E a hora que a vivência acabou e cada uma pôde trazer a sua partilha, todas, sem exceção, trouxeram a mesma partilha. O quanto elas se sentiam seguras naquele momento em estar com outras mulheres, o quanto estavam aprendendo a olhar para a dor de uma outra mulher com respeito, sem julgamento, se vendo na fala daquela mulher. Por exemplo, não sou só eu que passo por isso, então saindo de um lugar de vítima, o quanto isso é poderoso, a mulher ser um lugar de vítima, o quanto ela ganha vida, o quanto ela ganha impulso. Então foi muito surreal aquela troca. E a troca maior que eu tive com a facilitadora foi que eu a convidei na época para ela trazer aquela vivência para o espaço que eu frequentava. E ela falou assim, vai ser uma honra poder levar essa vivência. Ela falou, mas não vai ser eu, vai ser você. Porque você vai fazer essa vivência. Ela falou, eu posso te auxiliar no que for, mas não vai ser eu. E eu não entendi o que ela falou na hora, né? Eu pensei assim, ela tá louca, né? Tipo, tô vindo aqui, quero conhecer o trabalho dela. Então, era o meu impulso, né, feminino, tipo, sem nenhuma competição, sem nenhuma rivalidade. Eu queria levar ela, eu queria que o mundo conhecesse ela. E ela simplesmente me incumbiu, né? Me despertou, não, vai ser você. E hoje eu consigo entender isso, né? Então, hoje, toda vez que eu faço os meus trabalhos de círculos, né, de Sagrado Feminino, como foi no retiro com a Tenda Vermelha, mesmo ali no momento comigo, eu saldo, né, muito a força dessa mulher, porque a força dela, primeiramente, antes de uma antepassada dela, de uma ancestralidade dela, é a força dela mesma, que fez ela chegar ali, né? Então, isso para mim é muito poderoso e eu percebo o quanto essas trocas são valiosas e o quanto a gente precisa cada vez mais trabalhar essa receptividade uma com as outras, perceber a importância, né, de ter uma com as outras. Eu estava aqui agora antes da live, hoje os atendimentos assim foi bem, trouxeram bastante introspecção e eu estava um pouco pensativa e até um pouco aflita. Eu falei, nossa, eu comecei a me abraçar. Parecia que eu queria um abraço, eu queria um acolhimento, eu queria um conforto, eu queria um carinho, né? E eu pensei assim, eu falei... Aí eu peguei meu WhatsApp, eu falei, poderia mandar uma mensagem para alguma amiga aqui agora, e cadê? Né? Cadê aqui uma troca nesse momento? Eu vou trabalhar daqui a pouco, porque nós estamos fazendo um trabalho aqui, mas eu queria naquele momento, né? E aí eu fechei o olho, coloquei a mão no meu coração, falei, nesse momento eu não posso ligar para ninguém, porque cada uma também está no seu trabalho, na sua correria. Mas eu acolhi aquelas mulheres no meu coração. Todas as mulheres fazem parte da minha vida ou que já fizeram parte da minha vida. Então, né, traduzindo, resumindo aqui essa moral dessa troca uma com as outras, é muito importante que a gente faça esse resgate diário. Essa troca diária, que a gente vá dia a dia se trabalhando. Né? E é um trabalho, porque, como você falou, amei, Roberta, a colocação, quando a gente fala de união entre as mulheres, ou participar de uma roda de Sagrado Feminino, ou uma roda de mulheres, enfim, um ambiente, um espaço que tenha mulheres, o primeiro bloqueio que as mulheres têm, mas eu não quero ser amiga da outra, eu não quero, né? Parece que assim já começa e a gente não tá falando desse lugar. A gente não tá falando de melhores amigas, de infância, a gente não tá falando de lugar de contos de fada, nós estamos falando de mulheres que são reais, assim como eu sou, assim como você é, assim como cada mulher que nos acompanha.
Então é muito bom a gente ouvir histórias, né? A gente está falando de resgate ancestral e a ancestralidade traz muito isso, né? A sabedoria da ancestralidade é a história que eles nos deixaram. Então quando nós estamos com outras mulheres, a gente está contando histórias de dor, de alegria, de superação, de empoderamento, de levantar umas às outras, mas essas histórias nos fortalecem. Que lindo. A Ângela, né, trouxe aqui, recebi uma dica muito sábia de uma tia que não devemos julgar nem criticar outras mulheres. Homens dificilmente fazem isso. Hoje vejo quanta sabedoria nos passaram. Perfeito. Exatamente isso. A tia, né? A tia vem no lugar da anciã, né? Da que veio antes, com toda a sua sabedoria, né? Muito linda aí, Ângela. Honro muito a sua força, a sua ancestralidade e a sua tia. E que bom que você conseguiu acolher, né, essa sabedoria em seu coração. Porque esse julgamento, né, é muito pesado, realmente, que a gente acaba fazendo de maneira inconsciente, né? E é um outro ponto também que esse lugar de julgamento vem da forma como a gente se julga o tempo todo, como a gente se penaliza o tempo todo. Então é automático, né? Ou a forma como eu me julgo, a forma como eu me vejo, eu julgar a Roberta, do que ela faz, do que ela não faz, da forma como ela fala, da forma como ela pensa. Então esse trabalho do julgamento ele vai sendo cada vez mais profundo dentro de nós, que é algo que a gente precisa trabalhar muito. E por isso trazer essa sabedoria ancestral, né? Sabedoria das que vieram antes. E é muito lindo, assim, quando a gente fala de ancestralidade, que eu lembrei agora de uma outra questão, de várias coisas vários, né, materiais de estudo que eu já acessei, o quanto as mulheres do passado, elas se uniam dos seus saberes, né? Então, eu tenho um saber com as ervas, porque eu tenho uma conexão, não é porque eu sou a especial e sei de tudo, é porque é uma coisa que me chama, é algo que no meu dia a dia, tô aqui, igual você falou, tô com uma dor de cabeça, já pensei aqui, se ela tivesse ali um olhinho essencial de lavanda, tivesse ali alguma ervinha, é automático, porque é algo que me conecta comigo. Mas uma outra mulher gosta dos cristais, gosta das pedras. Você tem a sua sabedoria, a sua forma de conduzir. Então, essa é a magia. Quando todas as mulheres se unem, cada uma traz aquilo que te nutre, né? Não é o que te faz bem, porque não é o que te serve para você, vai servir para mim. Não é isso, é algo que nutre. Servir, quando a gente fala de servir, né? Parece que é uma roupa, tamanho PNG. Não, aqui a gente está falando de nutrição. Então, a erva me nutre, a erva me abraça. A sua medicina, o que você faz, é o que te nutre, então também pode me ajudar. O que uma outra mulher faz, e aqui a gente não está falando também só de algo terapêutico, né? Só de algo medicinal, aqui a gente está falando de outras coisas. Então, o que essas outras mulheres fazem também para se sentirem bem? O que eu faço que me faz bem que eu poderia passar para essa mulher e vice-versa, né? Então, essa é outra troca, ainda mais assim, majestosa, mais divina. Me veio muito você falando a palavra troca, e me veio uma coisa que, até pela vivência das coisas que aconteceram agora no começo desse ano, o quanto que, há um tempo atrás, o meu desafio de comunicar o que realmente estava acontecendo na minha vida. E hoje, assim, a minha facilidade de comunicar. Porque nesse processo, às vezes, até as pessoas que olham a gente na rede, vê a gente, né, trazendo esse empoderamento, essa questão do autoconhecimento, julgam que de repente, nossa, tá tudo certo, é aquele caminhozinho que a gente vai seguir e vai chegar em algum lugar. E o que eu tenho descoberto cada vez mais, que não tem caminho, o caminho se faz. Né? O caminho se faz quando a gente se permite a essas trocas. Porque, por exemplo, eu sou terapeuta e eu também sou educadora, professora e tudo mais. Naqueles momentos, como terapeuta e educadora, eu estou tendo a minha troca. Mas eu também abro um campo de receber.
Mas isso é um pedaço da minha vida, porque nós somos pessoas. Então, vocês que estão aqui, vocês estão trocando com a gente o tempo todo, com as palavras, energeticamente, né? Essas trocas, quando a gente se permite a receber, elas acontecem ininterruptamente. Então, hoje, por exemplo, eu fiz um post no meu store que eu falei, que eu coloquei assim, bom dia para hoje. Eu coloquei coisas para mim que eu queria para mim, mas para trazer para as pessoas. Uma das coisas é aproveitar ao máximo essa live, porque eu já tinha certeza que ia ser uma grande contribuição para mim, pessoa, né? Então, acho que as trocas, elas são, como você falou, são uma nutrição muito grande. Não sei se você quer Exatamente. complementar alguma coisa a respeito disso. Assim, só para, né, assim, complementar algo perfeito que você já trouxe, mas quando a gente se coloca nesse lugar de aprendiz da vida, né? Uma das sabedorias femininas é se colocar nesse lugar de aprendiz, né? Então, o feminino, ele é muito misterioso, o feminino, ele é muito intuitivo, ele é muito perceptível. E isso é uma questão, assim, muito importante, porque quando a gente se coloca nesse lugar de aprendiz, a gente está aprendendo o tempo todo, só que também a gente está trocando o tempo todo, né? Porque quando a gente perfeitamente a colocação aí que você trouxe, de nós estarmos nesse lugar enquanto terapeutas, né? Enquanto comunicadoras, enquanto buscadoras, facilitadoras desse processo. E aí, o que acontece muito, que tem muitas pessoas que quando começam a se colocar nesse lugar, esquece que é uma pessoa, né? E deixa de se colocar no lugar de aprendiz, se limita àquilo que já sabe, àquilo que já traz, àquilo que já tem de consciência. E aí você não consegue trocar, porque você também você não consegue contribuir mais, porque você já se limitou, e você também começa a não conseguir receber porque você sabe tudo. Então, a maior magia é você se colocar em um lugar de aprendiz e aprender o tempo todo. Trazendo uma lembrança agora ali que eu olhei no meu altar, de algo que aconteceu hoje. Hoje, olha a sincronia, né? Hoje. Deixa eu só ver o que a Helenice trouxe aqui. Pensamentos positivos sempre. Eu estava muito ansiosa para ouvir as suas experiências. Gratidão, Helenice. Assim, espero que esteja contribuindo muito com você. Agradeço muito por você estar aqui com a gente. Aguenta mais um pouquinho aí, que a gente está quase acabando. A gente tem muita coisa para contribuir. 1 horinha de live é muito pouco. Mas falando de receber, falando de se colocar como aprendiz, né, das trocas, hoje eu fui comprar rosa branca para usar no meu atendimento. E aí eu cheguei na floricultura e tinha um rapaz pedindo para fazer um arranjo extremamente maravilhoso que ele ia presentear uma amiga. E realmente era uma amiga, né? Quando a gente fala amiga, tá interessado? Não. Ele falou que era uma amiga que ela não está passando por um momento muito fácil. E eu amo flor de natureza, né? E tinha várias flores, gérbera, astromélia, girassol, rosa cor-de-rosa, uma rosa salmão. Ele não deixou ela colocar rosa vermelha, justamente para que ninguém interpretasse, nem a mulher interpretasse de uma outra forma, né? E a hora que eu olhei assim, eu falei, nossa, que arranjo lindo. Eu fiquei encantada. Eu queria para mim aquele arranjo. E ele pegou e falou assim para mim, ganhar flores não é uma coisa legal? Como que você se sente ganhando flores, né? Eu falei, eu amo ganhar flores. Eu falei, sou suspeita a falar. Eu falei, mas ganhar flores é um gesto nobre. Eu falei, é um gesto de carinho, de afeto, né? Eu falei, muitas vezes você não consegue abraçar a pessoa ou acolher a pessoa como ela realmente gostaria. Ou, às vezes, como uma forma como você consegue expressar isso. Mas as flores são flores. E aí eu fui. Eram 2 atendentes, uma atendendo ele, a outra estava me atendendo, ela pegou minha rosa. A hora que eu fui fazer o pagamento, ele falou assim, deixa que eu pago a rosa dela. E aí foi aquele buco-buco na floricultura. Lá, tá vendo, né? Ainda fiz uma brincadeira. Eu falei, tá vendo como é gostoso ganhar rosas e tudo mais? E ele mal sabia que a rosa não era nem pra mim, né? A rosa era para uma outra mulher, porque eu ia usar no meu atendimento, então ela ia se beneficiar da rosa.
E eu fiquei extremamente feliz, né? Lógico, agradeci muito pelo ato dele e eu saí rindo. Eu falei, assim, comecei a conversar comigo. Eu falei, olha só, né? Porque aí tem duas questões, né? A questão da receptividade, que são duas que se tornam uma. Você saber receber, então quando você se coloca nesse lugar de receber da vida, você recebe. E um lugar de abundância também. Né? Olha como a abundância, ela flui a todo momento. Então, a abundância não é só algo material, não é só o dinheiro, não é só a espécie. A abundância é isso. Então, eu saí assim rindo, radiante, vim rindo para cá e tudo mais, e acabei esquecendo desse fato, porque eu atingi, outras coisas aconteceram ao longo do dia, mas eu lembrei agora porque eu olhei para o meu altar. Então, isso é o feminino. Então, eu me coloquei naquele momento, foi uma troca com ele, porque ele também, mesmo fazendo esse gesto, ele estava um pouco inseguro, que ele ficou meio assim. Eu fiz uma troca com ele falando o quanto é maravilhoso ganhar flores e ainda ganhei uma flor. E não foi de um lugar assim, tipo, vou te dar uma flor, porque não foi nada disso. Foi algo espontâneo, foi o feminino, foi a abundância, foi a fluidez do momento. E olha quantos aprendizados eu tive, que é o que eu estou trazendo aqui, e muitos outros que se eu, ao longo da semana, se eu passar a refletir dentro do meu processo, da minha experiência de vida, o quanto essa situação de hoje me trouxe um grande aprendizado. Então, estar nesse lugar de aprendiz é estar no seu feminino, é estar ali atenta ao que está acontecendo e poder colocar um pouco da sua energia também, um pouco da sua sabedoria, que foi o que eu coloquei, uma pitadinha para ele, tipo, fique em paz que ela vai amar. Eu sinto que nós vamos ter que fazer várias lives. Porque nesse ponto que você falou, me vem muito, Maria, o quanto quando a gente está nesse trabalho do feminino, com algumas características que perdemos, estamos desconectadas, o quanto os nossos relacionamentos, eles se ampliam. E quando eu falo relacionamento, falou relacionamento, a gente acha, nossa, né? Relacionamento afetivo. Todos os relacionamentos são afetivos, né? É que a gente mistura, às vezes, os relacionamentos afetivos sexuais, né? Onde a gente faz parcerias com as pessoas. E eu acho que a gente tem muito para falar sobre isso a partir do feminino. Então, eu sinto que cabe uma live só disso. Como cabe uma live também só para a gente falar de sexualidade, né? Super top. Já temos convites aí para pelo menos abril e maio. Com certeza. Para já tá trazendo isso. A Ângela está falando, está se abrindo um leque de aspectos que nunca tinha parado para pensar e assimilar. Muito legal. E a Viviane trouxe, essa é uma questão de humildade, de se colocar sempre na condição de aprendiz, com quem quer que seja. E a Rosângela, eu sempre me ponho muito, e quando eu vejo uma live assim, eu me puno muito, e quando eu vejo uma live assim, eu vejo que eu tenho muito que aprender ainda, mas estou no caminho. Muito bom, meninas. Querida, todas nós estamos ainda aqui, né? Como eu acabei de falar, como eternas aprendizes dessa vida maravilhosa, que a vida é maravilhosa, né? A gente que vai aprendendo a se conectar aí com essa energia que é a vida. E esse lugar de punição, muito interessante você trazer, porque a gente se pune, né, de uma forma inconsciente. É o que eu costumo falar, a gente anda com um chicote invisível na mão, né? Então, no primeiro deslize que a gente tem no nosso dia a dia, a primeira coisa que dá errado no nosso dia a dia, a gente começa a se punir, a se chicotear. Eu não sou boa o suficiente, eu não sou boa bastante, eu sabia que isso não ia dar certo, porque eu sou teimosa, porque eu fui tentar, porque eu fui fazer, o que o outro falou estava certo, a fulana faz melhor, enfim, é a punição bem disparada dentro do nível de consciência de cada uma, né? Dentro da experiência. Quando eu falo nível de consciência, trazendo de um lugar aqui da história de vida de cada uma, então do ambiente do qual você cresceu. Então cada mulher tem a sua forma de se punir que é mais familiar ao sistema familiar, né? A minha punição é do tipo, a minha teimosia às vezes que é uma perseverança e as coisas vão saindo do eixo e eu quero me controlar e eu começo a me chicotear,
né? Então, que a gente saiba sempre soltar o chicotinho aí interno, esse chicotinho invisível, e se acolher mais, entender que tá tudo bem, né? E entender que é um processo e que se a gente se coloca nesse lugar de aprendiz novamente, a gente se abre para a vida e vai aprendendo a lidar com isso. A Regina trouxe algo aqui, um spoiler, né? O spoiler da nossa Total. live, a cereja do bolo. Legal também seria promover um evento de círculo de mulheres. Semana que vem, eu e a Roberta, essa querida, amada, essa mulher, essa deusa que eu amo muito, vamos trazer aqui uma super novidade para vocês, tá? Novidade essa, onde eu estarei aí em São Carlos, levando um trabalho maravilhoso. Estou preparando uma vivência muito especial de círculo de mulheres para vocês. Na semana que vem a gente vai divulgar a data, horário, todas as informações desse evento. Vai ser um evento lindo, maravilhoso e vocês estão convidadas, vocês estão abertas a receber, né? A essa energia, a toda essa troca, a todo esse chamado. E fiquem ligadas, vão acompanhando aí o perfil da Rô. Quem quiser me seguir também, me seguir a minha página, vou estar postando por lá também, vou estar trazendo mais conteúdos a respeito. Que vai ser uma vivência muito especial. E Regina, já vou colocar o seu nome aqui na lista de presença, hein? Você soltou o spoiler, então você, presença confirmada já. As mulheres estão aqui, é claro. Muito legal. Pessoal, relembrando que essa live, ela fica gravada, mas ela fica gravada no meu canal do YouTube. Então, quem também não conhece meu canal no YouTube, além do Instagram, eu tenho um canal desde o começo da pandemia, Maria, e é um canal que tem muita coisa. Tem lives, tem programas de rádio, tem aulas de yoga, é bem eclético, tem muitos assuntos, tem muito material. Porque aí eu quero trazer uma coisa para vocês muito linda, que esse processo que eu passei nesse começo do ano, estou passando, intensificou muito. Eu já estou muito disciplinada, né? Mas intensificou de uma maneira assim, não dá para a gente deixar para lá, pessoal. Tá? O momento é agora. O momento, a gente está vivendo um momento muito propício para o autoconhecimento e para tomar contato com essas informações. Então, a gente precisa realmente se conectar com os conhecimentos que eles estão no nosso campo e trazer esse trabalho para próximo de nós. Então, que seja assistir as lives, a gente precisa trazer esse estudo como algo que seja a todo momento na nossa vida. Porque aí é até um princípio muito que a gente trabalha na meditação e tudo mais, a gente entra num fluxo de que a gente começa a parar de se punir, parar de se vitimizar e começa a se responsabilizar pela nossa vida. E isso é um baita do empoderamento. Exatamente. Perfeito, perfeito. Eu acho realmente que você trouxe, o momento é agora, né? Porque o momento é agora, como eu falei, né? O ano está muito influenciado por essa energia feminina, por essa energia lunar. Não vai ter salve-se quem puder, porque como a Regina trouxe aqui, né? Que foi muito intuitivo, olha a força, a potência que é estar entre mulheres. Nós estamos aqui no círculo, nós estamos no círculo online, onde cada uma está aí colocando a sua energia, o seu tempo e colocando toda essa intenção. E olha como é realmente intuitivo. Então a intuição, ela vai cada vez mais aflorar, ela vai cada vez mais chamar, tipo, venha, venha mulher, venha minha filha, venha, traga essa força, se descubra, né, quem você é. O que eu mais ouço aqui nos meus atendimentos é: eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. E gosto quando a mulher traz isso no lugar de gostar que ela está permissiva para o processo, né? Me entristece porque muitas passam anos enjauladas nesse não sei quem eu sou. Mas quando ela fala não sei quem eu sou, eu quero saber quem eu sou, aí a música
começa a tocar, a magia começa a acontecer, né? E aí coisas assim como essa intuição tão linda, né? Esse chamado, outras mulheres que trouxeram aqui tantos comentários tão profundos, né? Agradeço a partilha de cada uma, porque essa é a troca, né? Essa profundidade. O feminino, ele é profundo, ele é intenso, ele é visceral. Então, me sinto muito honrada. E, Rô, queria falar uma coisa para você. Se a gente pudesse deixar pelo menos um tempinho ainda a live também salva aqui no Instagram, Beleza. acho que seria bacana. Joga lá no YouTube, também eu vou compartilhando, mas se conseguir deixar um pouquinho aqui também no Instagram para eu jogar no meu perfil também, né? E que essas mulheres que estão aqui se sentirem de compartilhar para outra mulher assistir depois também. Acho que vai ser bem interessante aí para a gente ir já aumentando essa roda, esse círculo que já começou a se formar aqui hoje. É uma alegria muito grande, né, Maria? Porque a gente está nesse namoro já tem um tempo. A gente conseguiu, a gente demorou um pouquinho para conseguir amarrar, porque estava tudo muito desamarrado nesse começo de ano. Mas eu também sinto que, assim, não tem... A energia parece que às vezes ela solta a ponta, mas está tudo tão conectado que na hora que essa ponta retorna, a coisa vai, né? A retro aqui vai ser lindo, Rô, e reencontrar você novamente. E eu falei com a Rê essa semana, assim, né? Semana passada a gente se falou. A Jaque falou, consegui entrar agora, uma pena, vou assistir no YouTube. A gente vai deixar também, Jaque, aqui no Instagram, como a Maria sugeriu. E a Vivi tá batendo palma aqui. Próxima semana a gente vai ter live com a Vivi, que já é uma convidada muito especial. Ela já faz parte dessa egrégora e desse ciclo maravilhoso, desse ciclo de cura. Agradecer, eu tô até arrepiada. Agradecer todas vocês que estiveram aqui com essa energia maravilhosa. A gente tem aqui anciãs incríveis aqui, tá? E até é legal também depois a gente falar desses ciclos, né? Até para dizer para vocês que agora eu estou entrando num processo de deixar realmente meus cabelos branquearem. Isso tem sido uma coisa muito, muito marcante para mim, né? Então, num outro momento a gente também pode trazer essas informações, né? E o trabalho que a gente vai desenvolver aqui, que a Maria vai trazer aqui para São Carlos, não tem idade, é para mulheres, né? E agradecer demais, Maria, você pela sua presença na minha vida, na vida da minha filha também, né? Que também é uma super herveira. Tem assim, muita capacidade de mexer assim, com as ervas e tudo mais. E acompanhem aí meu canal, o canal da Maria, para que vocês possam acompanhar esse projeto lindo. E eu vou passar a palavra para você terminar com uma mensagem que eu sei que vai nos agraciar todas nós. Que honra e que responsabilidade, né? Eu quero agradecer, assim, mais uma vez pelo espaço. Agradeço demais mesmo por estar aqui refletindo, né? Tudo tem o seu tempo e o seu momento. Faz tempo que a gente está namorando, querendo fazer esse trabalho, fazer e acontecer, mas tudo é sincrônico, tudo é perfeito, né? Tudo é natural, tudo é mágico. Agradeço mais uma vez assim, a presença de cada mulher que esteve aqui. Não imaginava que nós estaremos numa força tão linda, tão potente como foi essa live, assim, a troca de cada mulher. Agradeço imensamente. E acho que uma mensagem assim, para a gente poder finalizar, poder ancorar no nosso pensamento, no nosso coração, que a gente possa ser cada vez mais acolhedora por nós mesmas. Que a gente possa cada vez mais dar permissão para expressar as nossas emoções, né? E quando eu falo expressar as nossas emoções, é de um lugar com a gente mesmo. Que a gente não se reprima tanto com a gente, porque todo esse relacionamento externo, esse relacionamento umas com as outras, outros tipos de relacionamento, eles sempre nos diz muito como é o nosso relacionamento interior. Então, que esse feminino, essa rosa tão perfumada, tão bela, que está desabrochando dentro de cada uma, de cada mulher que está presente,
que vá se desabrochando no seu tempo, no seu momento, que vocês experienciem esse momento, que é estar ocupando o corpo de vocês, o ser mulher de vocês, que vocês apreciem e deem mais espaço para ter momentos consigo mesma, para preparar um chá, para escrever num papel quando não está se sentindo bem, para escrever para uma amiga quando não está se sentindo bem, e também quando está bem, quer dizer que a ama, que ela é especial, que ela é importante. E que vocês possam estar cada vez mais consigo mesma e principalmente umas com as outras. Estejam presentes nas vidas das mulheres que vocês têm ao redor de vocês. Da forma que vocês podem, respeitando o limite de vocês, que isso é uma outra coisa também que a gente vai falar em outro momento. Outro feminino sabe ter o seu feeling, o seu limite, da sua linha. Mas ainda dentro do seu limite, dentro da sua condição, esteja presente na vida de cada uma dessas mulheres, porque vocês vão ver a troca e a força que vocês vão se ancorar umas nas outras, fazendo isso por vocês mesmas e por nós, né? Que eu também me coloco nesse lugar. Então, imensa gratidão a todas vocês, que Deus, a deusa, toda a energia divina, celestial e amorosa da Grande Mãe as cubram com todo esse amor, com todo esse acalento, com todo esse cuidado e essa nutrição. E que muito em breve nós estaremos juntas no presencial, celebrando, rindo, dançando, chorando. O que é ser mulher? Gratidão. Um beijo, querida. Beijo, viu? Beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.